A paz do Senhor, meus amados irmãos, que prazer enorme estar com você. Mais uma vez aqui pelo nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Eu me chamo Pastor Gilvan Marques e agradeço desde já a você que é inscrito neste canal, que tem me ajudado a evangelizar. Que bom estar com você. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Ah, você não é inscrito? Então, o que é que você está esperando? Pega o teu dedinho aí agora, se inscreve, marca o sininho, marca todas e você será informado a cada novo vídeo aqui no nosso canal. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida poderosamente. Você pode comentar, pode compartilhar e, acima de tudo, ajude-nos se inscrevendo e convidando outras pessoas para fazer isso aí. E hoje eu venho trazer dicas de como você pregar. Pregar é uma arte, mas que pode ser desenvolvida com técnicas que vai facilitar a sua aprendizagem. O tema de hoje é versículos para evangelizar, ou seja, pregar na rua. Existe na Bíblia versículos para tudo que é gosto, para você pregar na igreja, versículos para casamento, versículos para aniversário, versículos para casais. E existe também versículos para você evangelizar, versículos ideais para isso. Cuidado para você não misturar as coisas na hora de evangelizar. Eu vou trazer hoje apenas 2 versículos dentre tantos que existem, ensinando você como evangelizar na rua, na praça, no ônibus, no colégio, no metrô, aonde você queira evangelizar. Esses versículos caem muito bem. Vamos aos versículos? Romanos capítulo 10 e o versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Atos capítulo 16 e o versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Muito bem, pregar envolve muita coisa além de um púlpito e uma Bíblia. Você prega quando você entrega uma literatura, quando você vai para uma praça pregar, quando você diz a uma pessoa que Jesus a ama. Você está pregando, está levando o idem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ordenou. De hoje em diante, você já sabe que quando você tem uma oportunidade, seja no ônibus, na escola, no metrô ou na praça, de dar uma palavra, você está pregando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículos apropriados para você que quer evangelizar, sair de dentro da igreja para trazer aquele que está lá fora. Vamos, então, mergulhar no primeiro versículo que trouxemos. Romanos capítulo 10 e o versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Existem 3 pontos que eu quero analisar com você. Primeiro, confessar. A Bíblia, ela diz que com a boca nós confessamos a Deus. Uma pessoa que verdadeiramente aceitou Jesus de fato e direito, ele confessa-se diante de Deus e dos homens. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entendeu? Por isso que o texto está dizendo que eu falo, eu trago esse desejo de dentro de mim. Compreendeu? Primeira coisa que você tem que fazer, confessar. Segunda coisa que você tem que fazer nesse texto também diz, crer. Eu confesso os meus pecados e peço perdão dos mesmos, mas eu tenho que crer. Em que? O texto diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o segundo ponto do texto. Crer com o coração na ressurreição de Jesus. Não é simplesmente aceitou Jesus,
Existe todo um processo que você vai aprendendo aos poucos no dia a dia. Eu tenho que aceitar Jesus, mas eu tenho que crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Senão, não há salvação. Observe que o texto é muito claro. Creio na ressurreição de Jesus, então serei salvo. Entendeu o processo aí? O crer, ele vai estar sempre presente naquela pessoa que confessa Jesus. Esse texto é direcionado especialmente para você que está querendo ministrar uma palavra lá para aquela pessoa que está sofrendo. Você vai para uma praça pública pregar. Liga lá o teu caixa de som. Pega o microfone. Esse texto cai muito bem para isso. De Romanos capítulo 10 e versículo 9, você vai dizer: você pecador, você que me escuta aí que ainda não conhece Jesus. Eu vim aqui trazer essa boa nova, porque o evangelho significa boas notícias. Eu vim te dizer que Jesus ressuscitou. Ele não está mais naquela tumba. Se você crer, também pode obter a tua salvação hoje. São essas palavras que você que vai pregar tem que trazer para o seu ouvinte, para que ele possa entender. Veja que esse texto é direcionado justamente para aqueles que ainda estão militando fora do evangelho. É um texto de evangelismo. Entendeu o que eu falei? Ele fala que todo aquele que quer ser salvo precisa primeiro confessar-se. Segundo, crer com o coração. Terceiro, que Jesus ressuscitou. Se ele não crer nisso que estamos falando, de maneira nenhuma ele pode obter a sua salvação. Segundo, crendo que ele ressuscitou. Então você que vai ministrar, essa é a hora. Vai para lá para a igreja. Quando lê o texto, vai explicar. Existem regras também para se entrar no céu. Não se entra no céu de qualquer maneira, nem com uma fé duvidosa. Jamais vai conhecer Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Assim diz a sua palavra. Então, tá pregando ali para as pessoas, entra neste versículo. Traz esse versículo ali para aquelas pessoas que precisam, todos que aceitamos Jesus Cristo, precisamos confessar. No livro de Atos, capítulo 16 e o versículo 31, há uma semelhança com esse primeiro versículo que citei. Diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os seus familiares. Veja que se repete mais uma vez a palavra crer. Deus, de maneira nenhuma, vai se agradar de uma pessoa que não crê nele. Se você não confia em Deus, como é que Deus pode se agradar de você? Veja que esse versículo também é direcionado aí para o pecador, para quem não conhece Deus. Porque jamais eu irei falar para uma pessoa crente: creia no Senhor Jesus e será salvo você e seus familiares. Não, porque o cristão já obteve a salvação quando aceitou Jesus. Esse versículo aqui você vai levar para os que estão afastados, os que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu único Salvador. É importante você conhecer esses versículos para poder pregar com desenvoltura, trazer a palavra certa para cada tipo de ocasião e cada culto. Já imaginou se você vai trazer uma palavra, você diz, por exemplo, está feito, Deus já resolveu tua causa, teu problema. Esse não é um versículo para ser usado no evangelismo, porque é um versículo mais para círculo de oração. Para as pessoas que precisam de Jesus Cristo, tem que ser essa palavra. Olha, creia no Senhor Jesus, será salvo você e todos da sua casa. Para que aquele ouvinte que me escuta, ele possa entender que, sem crer, ele não vai obter a sua salvação. Ele não vai agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Precisa acreditar sem duvidar na ação de Deus. Com esses dois versículos, você já vai desenvolver
uma boa estrutura para pregar, mas é preciso aí você conhecer alguns detalhes, significados, por exemplo, como extrair do texto o entendimento desta palavra: crer, salvo e tua casa. Então, primeira coisa que você tem que pregar para as pessoas é que eles precisam crer. Você faz uma pergunta para o texto: crer em quem? Ou em que? Por quê? Em quem eu creio? No Senhor Jesus. Porque eu preciso da minha salvação. E o texto ele é enfático quando ele diz: creia no Senhor Jesus. Como é que eu posso obter a minha salvação? Crendo no Senhor Jesus. Você que está pregando para a igreja, ou na praça, ou no metrô, no ônibus, você diz: como nós podemos obter a nossa salvação? Primeiro ponto: crendo no Senhor Jesus, confessando a Ele como nosso Salvador, crendo que Ele ressuscitou ao terceiro dia. São pontos principais para aqueles que precisam conhecer Jesus. Porque muitas vezes as pessoas vão pregar e trazem versículo que não tem nada a ver. Começa a fazer uma salada ali e ninguém acaba entendendo nada e não se salva ninguém. É preciso conhecer os versículos adequados para cada ocasião em que você vai pregar. Estes dos versículos são essenciais para você que vai evangelizar, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Quer se dar bem? Então, procure estudar. Procure aprender, conhecer aquilo que você está passando para as pessoas. Já imaginou como é ruim escutar um orador que não sabe transmitir ou pega um versículo que não combina com o culto, com a liturgia? Você não fica desapontado com isso aí? Quem conhece a Bíblia vai conhecer os versículos. É claro que você não vai aprender isso do dia para a noite, mas aos poucos você vai começar a entender: opa, esse versículo aqui serve para evangelizar, esse versículo aqui serve mais para a igreja, esse versículo é para casais, esse versículo aqui é para salvação, esse versículo aqui é para pecador, esse versículo aqui é para a igreja, esse versículo aqui é para o povo de Israel, esse versículo aqui é de exortação. Então você vai começar a abrir tua mente e entender a palavra de Deus. Porque só entendendo a palavra de Deus, você vai conseguir ter desenvoltura na hora de pregar. Amém? Anote aí essas dicas que a gente traz e com certeza eu estou olhando aqui para futuros grandes pregadores. Obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Você que ainda não é inscrito, por favor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, comente nesse vídeo. Inscreva-se nesse canal. Participe compartilhando o nosso conteúdo. Isso é muito importante porque o YouTube vai entender que este vídeo você gostou e que serviu para você e servirá para outras pessoas. Porque à medida que você comenta, curte e compartilha, ele vai sugerir para que outras pessoas também façam isso. Ok? Obrigado você. Deus abençoe sua vida. Grande abraço do pastor Gilvan Marques, das Assembleias de Deus, Ministério Raio de Esperança Brasil, no estado de Pernambuco. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.